Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar para vocês hoje sobre algumas dicas, na verdade é uma dica aqui, sobre o Guia de Teses e Dissertações da USP sobre redação acadêmica. Eu estou trazendo aqui, gente, porque a USP é uma universidade de grande impacto no Brasil e até para a gente pensar o que eles trazem ali e a gente não precisa necessariamente acatar tudo que eles dizem, né? Enfim, mas como é uma universidade de grande impacto no nosso país, eu vou trazer aqui algumas indicações desse manual, de outros manuais também, para a gente poder pensar o texto acadêmico. Nesse guia de tese e dissertações, está lá no site da USP de 2018, apresentam-se algumas orientações, gente, em relação ao uso de verbos e tempo verbal em teses de doutorado. Segundo o manual, deve predominar, eu até fiquei um pouco surpreso com essa informação, mas enfim, o presente do indicativo, né? Uma vez que este transmite a ideia de atualidade e permanência. Você que é pesquisador, você tem que perguntar no seu programa de pós-graduação, às vezes nem o seu orientador sabe, nem você, se tem algum manual. E às vezes, mesmo que haja um manual, as pessoas não usam necessariamente. E mesmo que haja, há tantos mal entendidos em relação ao que é língua, a estilo acadêmico, a redação. Essa questão, por exemplo, de tempo verbal é uma questão estilística, gente. Então não é uma questão de regra. E por causa disso, alguém pode usar de um jeito, outra pessoa pode usar de outro, né? Então, se você escreve o seu texto, pode ser que o seu orientador peça que esse uso seja uniformizado de uma maneira só. E até se você é pesquisador da USP, e existe, por exemplo, esse guia de tese, não é todo mundo lá que usa. Então pode ser que o seu orientador peça algum uso diferente do que está no manual. Né? Então é importante a gente ter essa delicadeza para entender isso, para a gente não vir com aquelas máximas alienantes de que todo texto tem que ser assim. Isso não é verdade. A gente tem que entender as questões linguísticas ligadas ali ao ambiente que a gente está inserido, aos discursos que são proferidos juntamente a essa linguagem no âmbito acadêmico, às vezes entender se é uma especificidade do orientador, né? Esse uso aqui, gente, acho legal a ideia aqui de falar que o uso do presente transmite a ideia de atualidade e permanência. Eu verdadeiramente, em relação a estilo, prefiro usar o tempo verbal em teses e dissertações no passado. Por quê? Porque a pesquisa já aconteceu. E a gente está falando ali na tese ou na dissertação, apresentando um excerto de uma pesquisa que já aconteceu. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai se referir, por exemplo, à pesquisa que já aconteceu ou ao próprio texto que já foi escrito. Né? Então, mas vocês entendem a ideia aqui de atualidade e permanência também faz sentido. Então, se eu vou mencionar os capítulos da minha tese lá na introdução, por exemplo, eu digo assim, no capítulo 2 apresenta-se, né? É para trazer essa ideia de permanência, mas pensa comigo, gente, a pessoa que vai ler, às vezes, uma dissertação, uma tese, pode ser que a pessoa consulte esse material daqui a 10 anos. Então, essa ideia de permanência é permanência em relação ao quê? Né? A atualidade, mas a atualidade que a gente está vivendo aqui é a atualidade aqui e agora. Então, o leitor, quando estiver lendo no futuro um texto desse, qual que é a referência que ele vai ter do tempo dele, presente? Então, talvez não faça sentido. É nesse sentido que eu estou falando aqui, criticando. Eu prefiro o passado porque geralmente algumas sessões assim são formuladas, o trabalho já foi apresentado assim, né, e algumas coisas já foram feitas, a pesquisa já foi feita, então eu sugiro no passado. O que eu acho que é um problema é ficar oscilando demais, né? Além disso, o guia também sugere que os verbos eles devem ser usados de maneira precisa e aí vem com esse discurso da objetividade na pesquisa, e objetiva, né? Evitando-se subjetividade e a ambiguidade. Muito cuidado aqui, eu sempre falo isso aqui nos meus áudios, essa subjetividade, gente, não é a subjetividade, o paradigma da subjetividade na pesquisa, não. Aqui a subjetividade é vir com
uma coisa ligada à emoção, ligada a uma falta de racionalidade, né? É nesse sentido. A recomendação do manual é que sejam usados verbos, por exemplo, de ação, né? E são verbos, eu concordo bastante com essa afirmação, verbos transitivos são verbos de ação. Consiste, implica, constitui. O verbo ser, por exemplo, ele não é um verbo de ação, ele é um verbo de ligação. E quando ele é usado no texto acadêmico, o discurso fica um pouco esvaziado de sentido, exatamente pela carga dele. Ele não é um verbo com uma carga potente ali, né? Então, são essas algumas recomendações em relação a esse guia. Uma outra coisa para finalizar, o manual, segundo o manual, né, deve-se evitar o uso excessivo de verbo de ligação. Eu apresentei essa crítica aqui em relação a esse uso, e isso é algo que eu mesmo, há mais de 10 anos como revisor, já recomendo na minha revisão. Não é uma coisa que eu estou trazendo só desse manual, e eu concordo com essa recomendação do manual. E ele também afirma verbos no modo subjuntivo, né, porque eles devem ser evitados, porque podem gerar imprecisão. Eu concordo muito com isso, né? A gente tem que tomar cuidado com esse tom do discurso aí para uma coisa imprecisa, né? E não é no sentido assim da arrogância, gente, é porque se a ciência, que é uma das formas mais prestigiadas da verdade, se a gente como cientista no nosso discurso, a gente que é especialista ali nas nossas pesquisas, nas nossas áreas, se a gente não tiver propriedade e segurança para falar o que a gente está pesquisando, e as outras pessoas de outras esferas da sociedade têm, né, e usam com propriedade a língua, por que a gente não vai usar? Por que a gente não vai ocupar o lugar ali que é cabível a nós, como cientista? Então, eu sou muito a favor desse discurso, nesse sentido mesmo, de não ser impreciso, de ser direto, mesmo que soe arrogante, né? Porque eu acho que essa imprecisão ela também tende à falta de clareza na escrita. Além disso, para finalizar, o manual destaca a importância de manter a coerência no tempo verbal, que é uma coisa que eu já apontei aqui em alguns áudios no meu canal, ou seja, a gente não pode ficar, e isso acontece naturalmente, porque a gente não é perfeito, a gente é ser humano, e a língua não é tão lógica assim, principalmente quando a gente usa cotidianamente, né? E às vezes isso transparece na escrita, então aparece ali oscilação de tempo verbal, isso é natural. O ideal é que seja uniformizado, né? E isso é uma questão estilística, gente, isso não é uma questão ligada a erro ortográfico ou gramatical, né? Se você quiser que eu uniformize os tempos verbais no seu texto, é o que eu chamo de revisão crítica. Eu não vou fazer isso na revisão ortográfica e gramatical, né? E aí eu sugiro também que você me diga qual que é o verbo que você prefere que predomine de maneira geral no texto, né? Porque se depois que você manda o texto para revisão o seu orientador dizer que é de um jeito, aí não é uma questão que eu fiz errado, né, gente? É uma questão do seu orientador, e eu não fechei negócio com o seu orientador, mas com você. Nem estou ali à disposição 24 horas por dia, como muita gente mal interpreta. O que eu estou dizendo, gente, é que você tem que ter a consciência do texto. É por isso que eu trago aqui essas reflexões, mesmo que muita gente julgue desinteressante e chato o assunto aqui, né? Mas se você não tiver consciência do próprio texto, quem é que vai ter? Né? Na verdade, eu acho que eu sou muito bacana de compartilhar o conhecimento aqui, né? Diferentemente de muita gente que vende aí uma revisão inatingível e depois tem um monte de problema com o revisor, né? É isso. Um grande abraço a todos. Vou deixar aqui os meus contatos para quem precisar de revisão de texto. Eu concordo com o uso do tempo verbal, do manual da USP aí no caso. Acho que faz sentido, mas eu prefiro estilisticamente o tempo no passado, né? E às vezes até pode ser que em algumas sessões faça sentido, por alguma razão, usar duas marcas de tempo verbal, mas aí tem que ter uma justificativa ali lógica no texto. Mas de maneira geral eu prefiro o passado. E eu expliquei aqui a razão, né? Porque a pesquisa já aconteceu. Um grande abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.